nossa saudação a todos e desde já agradecendo a essa oportunidade de estar com vocês nas suas casas, no seu trabalho, aonde quer que estejam. Hoje é o dia do nosso tema sobre relacionamentos. E como é de costume, já em todas as lives que a gente faz, nós iniciamos sempre com a nossa prece e convidamos a todos que nos assistem neste momento a buscar na figura de nosso Senhor Jesus a inspiração para este momento. Amado Mestre Jesus, que nesta noite de hoje sejamos abençoados. Que o tema possa vir de encontro às expectativas, e por fim uma reflexão sobre a nossa conduta, sobre uma necessidade de reforma, sobre os nossos erros, a necessidade de conquistas, mas sobretudo, como reter e manter conosco aquilo que adquirimos. Ajuda-nos, Senhor, a sintonizar com os benfeitores amigos. Seja conosco, Mestre, que assim seja. Nesta nossa palestra de hoje, nesse nosso tema de hoje, nós temos alguns tópicos. E eu quero já descrever para vocês esses tópicos, porque eu acredito que nós não vamos conseguir encerrar este tema em um único momento. Então nós teremos: não separeis o que Deus uniu, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22. E na Bíblia está em São Mateus, capítulo 19, versículo de 3 a 9. Então, neste tema de não separeis o que Deus uniu, nós vamos entrar no seu significado. E qual a intenção quando Cristo proferiu isso? Nós vamos entrar no tema o que é um relacionamento. Nós vamos entrar no tema o que é interesse, o que é carência, o que é dependência emocional. Nós vamos entrar num tema que hoje em dia ele é bastante abordado, principalmente no meio jurídico, que é o abandono afetivo. E um outro tema que ele é ainda discutido no meio jurídico, mas principalmente ele tem se tornado muito conhecido pelas pessoas, vivenciado, aliás, pelas pessoas, mas pouco conhecido, que é o estelionato emocional. O que é o estelionato emocional? Como é que funciona o estelionato emocional? As pessoas conhecem, na sua maioria, o estelionato esse do crime, não é? Em que as pessoas aplicam estes golpes financeiros, mas o estelionato emocional o que é? Então nós vamos conversar também sobre este tema. Nós vamos também abordar essa questão sobre o passado, o futuro, a futurologia, não é? Vamos abordar o tema também responsabilidades iguais. Vamos falar sobre a questão da separação, do divórcio. O que o Cristo falou lá sobre o divórcio? E vamos falar, por fim, de uma lei que ela se aplica independente da crença das pessoas. É uma reação, né, que é a lei de causa e efeito, ou ação e reação, que é a reflexão de nossos atos nas decisões e escolhas no nosso dia a dia. Nós temos, inclusive, uma mensagem que foi ditada por um benfeitor em relação à causa e efeito. Então, nós vamos iniciar pelo tema Não separeis o que Deus uniu. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, lá escrito por São Marcos,
diz assim: Também os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram: Será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: Não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea e disse: Por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o que o homem, Deus juntou, o que Deus uniu. Nesta questão, nós já imediatamente partimos para que não haja polêmica, de que imutável só há o que vem de Deus. Imutável só há o que vem de Deus. Hoje em dia, nós temos a união entre as pessoas do mesmo sexo. Então, Deus não condena isso. Pois aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 2, no primeiro parágrafo, coloca isto: imutável só há o que vem de Deus. Tudo que é obra do homem está sujeito a mudanças. Então vamos lá entender o que significa não separar o que Deus uniu. Qual a intenção desta colocação de Jesus àquela época, não é? Para que as pessoas, os casais, pudessem ter uma estabilidade. Primeiramente, Moisés fez essa colocação. Não se separa, se mantém, não se despede a mulher. Era, naquela época, patriarcal. Lá naquele período em que as coisas eram extremamente incisivas, não é? Onde a mulher ela não tinha praticamente nenhum direito. A mulher, ela era, qualquer situação, ela era apedrejada, como tem a famosa história lá da mulher que Jesus salvou, que foi apedrejada. Então vamos começar na atualização dos dias de hoje. O que é um relacionamento? Segundo os termos do dicionário, significa a ligação afetiva, profissional ou de amizade entre as pessoas que se unem com os mesmos objetivos e interesses. Não existe, sob nenhum aspecto, um relacionamento em que ele não guarde interesses. Este é o ponto inicial. Não existe. De uma forma afetiva, é preciso que haja um interesse. É preciso que se desperte uma atenção, uma atração, uma paixão, uma química, porque achou bonito, bonita, porque achou interessante, porque achou simpática, porque achou inteligente, seja o motivo que for. Nisto também há um interesse. E as condições profissionais, de amizade também. Mas nós vamos à situação dos casais, que é esta que vai nos interessar nesta questão dos relacionamentos lá para o final. Nós vamos tratar dos relacionamentos como um todo. Nós vamos levando de uma forma parelha, coesa. Mas a dos casais, estas é que vão ter lá no final um enfoque maior, e quem nos acompanhar vai entender por esta mensagem que nós recebemos da ação e reação da lei de causa e efeito. Então, a pergunta após o que é um relacionamento, né, que é uma relação de interesse, aonde desperta interesse. E depois se desdobra. Nós precisamos entender o que é um interesse. Interesse é aquilo que traz uma vantagem, que se considera útil ou relevante. Por que um relacionamento entre um casal,
haveria de ser útil, vantajoso ou relevante. E se nós pegarmos a parte ciência, só a parte ciência, nós vamos entender que tanto o homem quanto a mulher, os casais em si, independente, eles se atraem por motivos específicos. Podemos entrar no campo dos feromônios, etc, etc, etc. Mas, num primeiro momento a gente pode dizer, bateu o olho, algo aconteceu. É aquela coisa dos espíritos simpáticos. Espíritos que em algum momento, em alguma existência, coabitaram juntos. Viveram juntos. Tiveram uma experiência juntos. Ou espíritos que vibram numa mesma sintonia. Estão numa mesma faixa vibratória. Porque os opostos se repelem. É errado dizer que os opostos se atraem. Isso é uma lenda, isso é uma fábula. Basta você fazer uma autorreflexão, uma autoanálise. Imagina você que nos ouve com os seus gostos e os seus desgostos, aquilo que você não gosta, aquilo que você não admite, convivendo com uma pessoa que lhe contrarie naquilo que você não gosta. Você viveria com essa pessoa? Você vai dizer, Eduardo, claro que não. Não sou maluco. Não sou maluca. Então, como que os opostos se atraem? Acabamos de derrubar uma lenda urbana. Não é verdade? Para que haja um casal, é preciso que um ceda quando o outro exerce algum tipo de pressão. Logo, podemos dizer que o que o une, ou o que atrai, ou o que mantém este casal, ou esta relação, vamos tratar como relação primeiro. O que mantém esta relação é um interesse. Até aqui, um interesse que traz vantagens, na qual um deles se submete, seja pelo motivo que for. Eduardo, eu não suporto a pessoa A, mas eu preciso da pessoa A. Veja bem, eu não suporto a pessoa A, mas eu preciso da pessoa A. Então, logo, eu estou num processo de vantagem, num processo de utilidade. Quando a gente fala não suporto, seria um pouco mais forte, né? Eu colocaria o não suporto como o topo. O não suportar já seria extinguir a relação. Ou eu colocaria o seguinte, eu tolero, Eduardo, eu tolero a pessoa A por uma necessidade. Né? Tolero a pessoa A. Porque suportar já é uma coisa muito mais pesada, né? Já é muito mais complicado. Então nós já estamos entendendo o que é uma relação de interesse. Interesse. Veja que nós estamos no segundo tópico do nosso bate-papo aqui. O interesse, a vantagem. Queres ver um exemplo? Seguidamente nós ouvimos falar que fulano precisa ficar com Beltrano
porque não consegue se sustentar sozinho, a nível de um casal. Porque fulano não tem recursos e nem meios para sair daquela relação, porque não saberia como lidar, depois de tantos anos, com uma nova vida. Então nós temos vantagem e nós temos utilidade. Já teve outros casos também, da pessoa que se associou a uma outra porque contava que essa pessoa fosse morrer, né, no nosso termo espírita, fosse desencarnar, para se beneficiar das suas vantagens econômicas. Então veja, nós estamos na relação vantagem e utilidade. De outra forma, a pessoa não deixa a outra porque ela tem medo da solidão. Vantagem, benefício, utilidade. Nós poderíamos passar aqui a noite inteira tecendo vários fatores de vantagem e utilidade. Né? Entre elas, nós temos a beleza, que é vantajoso para alguém estar com alguém bonito, porque isso lhe aumenta a autoestima, o amor próprio. Estar com uma pessoa rica ou que tenha condições de lhe manter o mínimo necessário ou o suficiente para viver ou lhe dê uma vida de luxo. Outras pessoas estão com alguém por conta do sexo, porque a pessoa faz um sexo maravilhoso, porque a pessoa lhe entende no sexo com as suas limitações. Mas se tirar o sexo daquela pessoa, o que ela tem para oferecer? Então nós estamos até agora conversando sobre a questão da vantagem e da utilidade em um relacionamento de interesse. Mas então, nós vamos ver que isso se dá por um processo de carência. Nós precisamos entender o que é carência. A carência é a necessidade de alguma coisa básica, a falta de algo, a privação de algo. Tudo isso que nós elencamos no item anterior é carência. Não é verdade? Nós não temos carência de um lugar para que a gente possa morar se não estivermos com a pessoa que estamos tolerando. Nós não temos a carência de permanecermos ou nos sentirmos acolhidos para não estarmos num processo de solidão. Nós não temos carência de nos sentirmos muito bem amados, de estar com uma pessoa bonita, para nos sentirmos valorizados, o amor próprio, a autoestima lá em cima. Nós não precisamos estar, nós não temos carência de uma pessoa que entenda talvez as nossas limitações ou as nossas ilimitadas vontades no sexo. Isso não é uma carência. Então a carência é a necessidade de alguma coisa básica. Necessidade de alguma coisa básica. E o básico para mim não é o mesmo básico para você ou para ti. Não é o mesmo. Porque o básico, ele vai ser diferente de um para com o outro. O básico modifica de um para o outro. As necessidades de um não são as necessidades de outro. Porém, a carência, quando se trata na questão emocional, afetiva e sentimental, ela é a carência de um carinho. Então nós vamos começar a entrar agora na questão do relacionamento emocional. A carência de carinho.
começamos num terreno delicado, delicadíssimo. Por quê? Lá atrás, quando nós iniciamos, não separeis o que Deus uniu. O que Jesus disse? O que Jesus disse? Farão os dois uma só carne. Ora, duas almas, dois espíritos em uma só carne. Ou seja, buscando os mesmos objetivos, os mesmos ideais, com o mesmo respeito, os mesmos direitos e deveres. Por falta deste carinho, nós entramos, então, em um outro processo. O processo da dependência emocional. E o que é a dependência emocional? Quando colocamos a nossa felicidade e o nosso bem-estar dependente de outras pessoas. Agora temos um problema. Agora temos um problema gravíssimo. Muito grave. A dependência emocional acontece quando o indivíduo projeta suas expectativas em outra pessoa, passando a depender do outro para se sentir, feliz, capaz e para tomar decisões e até mesmo para se sentir amado. Veja bem que isto é complexo e, ao mesmo tempo, nos traz uma reflexão. A outra pessoa me ama ou eu quero que ela me ame? A outra pessoa está comigo por um sentimento ou ela está comigo por um interesse vantajoso e relevante, em que eu, por uma dependência emocional, me subjugo àquilo, me submeto àquilo, me torno passivo àquilo. Mas aí pode me perguntar, mas Eduardo, aquilo o quê? Aquilo que nos degrada, aquilo que nos empobrece o caráter, a dignidade e o amor próprio. Aquilo que nos faz sentir sozinhos, mesmo acompanhados. Aquilo que nos anula, mesmo parecendo que tudo à nossa volta é alegria. Poucos vão lembrar, existia há muito tempo atrás, lá no meu tempo de adolescente, a propaganda de uma determinada margarina. Então mostrava uma família feliz, tomando um café da manhã, sorriso e tal, e tal. Então a gente usava a expressão, né, tão verdadeiro quanto a propaganda da margarina tal. Né? Por quê? Aquilo é exterior, aquilo é um teatro. Porque para as outras pessoas, aparentava aquela família, aparentava aquele casal, que tudo estava muito bem. Mas na intimidade do casal, e até mesmo na ignorância dos filhos, ignorância que eu digo, no desconhecimento dos filhos, aquele casal já não tinha mais um comprometimento. Aquele casal era terra arrasada. Eles não eram mais uma só carne. Eles tinham vidas paralelas, interesses diferentes, eles buscavam objetivos diferentes, mas permaneciam juntos porque era vantajoso. Seja para não dividir o patrimônio,
seja para permanecer naquela instituição chamada casa, e não lar, e não família, por toda aquela aparência criada e mantida às custas de um teatro para vizinhos, amigos e os próprios familiares. Porém, sempre um lado possui a dependência emocional. Porque se tivesse o amor próprio estabelecido, ele teria um impulso de organizar a sua estrutura afetiva. Mas aí os senhores e as senhoras podem perguntar, mas como fica a história lá atrás que tu te referiu à carência e o interesse? Tanto o interesse quanto a carência, se vocês observarem, nós estamos fazendo uma escala. E essa escala, ela é progressiva. E essa escala, ela vem nos trazendo que o interesse só existe por conta da carência. E a carência só existe por conta da dependência emocional. Porque se nós não estamos resolvidos conosco, nós vamos criar uma muleta. E nós vamos passar a depender de alguém para nos sentir felizes e capazes para tomar decisões. Ou seja, eu não tenho condições emocionais para estabelecer-me num curso, procurar um emprego, dar a volta por cima. Eu não tenho essa estrutura, eu não tenho essa habilidade, eu não tenho equilíbrio suficiente para isso. E aonde vai iniciar essa dependência emocional? Aonde vai iniciar essa dependência emocional? Naturalmente, que em algum momento da nossa vida nós sofremos uma ruptura afetiva. Não é verdade? Em algum momento alguém nos machucou afetivamente. Em algum momento alguém roubou o nosso afeto. Em algum momento alguém comprometeu o nosso afeto. Em algum momento alguém hostilizou o nosso sentimento. Em algum momento nós ficamos em conflito sobre as nossas emoções e as nossas sensações. Geralmente, veja bem, geralmente, entende-se que existe um processo de abandono afetivo quando somos crianças. Então aqui existe uma classificação de abandono afetivo. Entende-se por abandono afetivo a negligência de suportes emocionais e afetivos necessários ao desenvolvimento infantil por parte de pais e mães. Vamos tirar a parte do desenvolvimento infantil por parte de pai e mãe. Vamos supor que algum de nós teve infância, uma adolescência maravilhosa. Pais extremamente presentes, comprometidos, participativos na nossa vida. Mas conhecemos uma pessoa, seja ela quem for, do nível que for de envolvimento. E essa pessoa compromete as nossas emoções, a nossa afetividade. Vamos tirar aí uns segundinhos para recordar de alguém que traiu a nossa confiança. Pode ser um colega, um amigo, pode ser quem quer que seja. Traiu
as nossas expectativas. Traiu as nossas expectativas. Então eu vou ler só um trechinho aqui, porque nós temos só mais um minutinho. Diz: é muito difícil materializar os danos do abandono afetivo, uma vez que é permeado de subjetividade. A questão de compensar o abandono afetivo é polêmica e dividem diversas opiniões. É algo delicado e deve ser analisado com cautela. O sofrimento da criança abandonada, como se fez referência lá em cima, pode ocasionar deficiências no seu comportamento mental e social para o resto da vida. A criança pode se isolar do convívio de outras pessoas, apresentar problemas escolares, depressão, tristeza, baixa autoestima, além de problemas de saúde. Pois bem, conforme nós havíamos conversado, é um tema um pouquinho extenso, então nós não vamos conseguir concluir ele hoje, não é verdade? Ele vai ter uma continuação. Então fica para nós vermos no segundo momento o estelionato emocional, a questão aí de futurologia, né? As responsabilidades, né? Iguais, os direitos e deveres, a questão da separação e da lei de causa e efeito. Para encerrarmos, convidamos todos a buscar, através da oração, a paz, a serenidade, e assim obtendo o concurso dos benfeitores amigos para uma noite tranquila, uma noite de sono abençoado e sonhos maravilhosos. Que possamos acordar ao amanhecer, revigorados, renovados, e tendo a certeza que todas as dificuldades passarão, que todas as decepções serão superadas e que todos fomos criados para sermos felizes. Que Jesus tire de nosso coração toda mágoa, toda tristeza, todo desejo de vingança, que nos desassocie de tudo aquilo que nos faz mal. Abençoa, Senhor, a todos aqueles a quem amamos, mesmo que tenham nos prejudicado, e que nos perdoem aqueles a quem prejudicamos. Seja conosco, Senhor, hoje e sempre. A todos um bom final de semana e aguardamos para segunda-feira. Um abraço.